Em janeiro deste ano, o área militar elaborou uma importante síntese que mostrava a Ucrânia se preparando para recuperar a Crimeia da dominação russa. Para os ucranianos, 2022 foi um ano de tragédia e conquistas históricas. As forças do país mostraram perseverança, atitude, estratégia e companheirismo na linha de frente. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, com quase 190 mil soldados, causando uma destruição incalculável e ceifando dezenas de milhares de pessoas. Mas agora, após muitas reconquistas, a defesa ucraniana elabora planos para ações efetivas contra as tropas russas ao sul, na região da Crimeia, com a ajuda de mais suprimentos do Ocidente. Em 2014, a Rússia tomou a península em uma violação notável do direito internacional. Putin explora ativamente uma narrativa que afirma que a transferência da Crimeia para a Ucrânia, realizada pela União Soviética em 1954, foi errônea. Ao tomar a península na época, Putin acreditou ter corrigido o que chamou de erro e melhorado a posição internacional da Rússia, restaurando seu país ao status de grande potência e explorando as commodities offshore e onshore. Apesar da vontade de Kiev em retomar a Crimeia, isso só seria possível com o apoio dos Estados Unidos. No entanto, os americanos e seus parceiros têm sido reticentes em endossar quaisquer planos que devolvam a Crimeia à Ucrânia. Muitos formuladores de políticas ocidentais sugeriram que Kiev não poderia ter sucesso em uma campanha militar para a província. Por exemplo, em novembro passado, Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse que as chances da Ucrânia de expulsar os russos da Crimeia não eram altas. Outros analistas acreditam que reintegrar os crimeanos na Ucrânia pode ser muito complicado ou que um ataque à Crimeia levaria a uma retaliação nuclear. Melhor, eles sugerem que a Ucrânia não lute pela península. Alguns até dizem que Kiev deveria oferecê-la em troca de paz. É nesta última vertente que os ucranianos podem negociar no próximo contra-ataque maciço pelo sul da região, partindo de Kherson. Ajudar a Ucrânia a ameaçar o controle da Rússia sobre a Crimeia não pode ser do interesse dos Estados Unidos. Os riscos dessa ideia são muito altos, que colapsará a guerra no coração de Kiev. A pegada militar da Rússia, por exemplo, é na verdade um motivo para lutar pela Crimeia, já que uma batalha pelo território degradaria seriamente a capacidade da Rússia de guerrear e aterrorizar a Ucrânia e outros estados. Ajudar a Ucrânia a ameaçar a Crimeia não é uma questão exclusivamente militar. Existem ramificações estratégicas e políticas que não podem ser simplesmente ignoradas. Realizar ataques profundos contra bases russas na Crimeia para interferir nas operações da Rússia. Isso já foi visto no final de 2022 contra a ponte de Kerch e também chamou muita atenção de Putin, que retaliou com muita força até os dias atuais. A Rússia pode responder a tais ataques com violência ainda mais terrível e desproporcional contra as cidades ucranianas. Mas cabe a Kiev, não a Washington, decidir se acredita que os benefícios e ataques profundos superam os riscos. Mas caso isso se confirme, Kiev dê sinal verde para sua operação de contra-ataque e retomada da Crimeia, o sucesso pode resultar em 3 situações: retaliação total da Rússia sem piedade na região e na capital para retirar Zelensky definitivamente do poder, mesmo que isso resulte em baixas civis, ataque nuclear tático de reparação em comandos e controles na região central do país, ou, talvez nos melhores dos cenários, negociar a situação com Moscou. Vamos analisar exclusivamente esta última hipótese: negociar. Se gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube, nos ajude doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com. A notícia mais recente veio do conselheiro de Volodymyr Zelensky. A Ucrânia pode estar disposta a discutir o futuro da Crimeia com Moscou, se suas forças chegarem à fronteira da península ocupada pela Rússia. Em uma entrevista ao Financial Times, Andriy Sybiha, vice-chefe do gabinete do presidente Zelensky, expressou interesse de Kiev nas negociações, caso suas forças ucranianas chegassem à fronteira administrativa da região
como resultado de uma contraofensiva ucraniana antecipada que muitos esperam que comece nos próximos meses. Segundo Sibirra, se conseguirmos atingir nossos objetivos estratégicos no campo de batalha e quando estivermos na fronteira administrativa com a Crimeia, estamos prontos para abrir uma página diplomática para discutir esta questão, acrescentando ainda que isso não significa que excluímos o caminho da libertação da Crimeia pelo nosso exército. Não ficou claro quão sérios foram os comentários de Sibirra, ou se eles podem apresentar desinformação para levar Moscou a acreditar que a próxima ofensiva de Kiev se concentrará no sul na direção da Crimeia, após esforços anteriores de dissimulação militar bem-sucedidos de Kiev no ano passado, e agora munida de novos equipamentos pesados do Ocidente, entre eles o blindado Leopard. Com a Ucrânia sob contínua pressão russa na cidade oriental de Bakhmut, e Zelensky mais uma vez insinuando o potencial de uma retirada na região, os comentários também podem ter como objetivo reforçar o moral público ucraniano, projetando confiança sobre a probabilidade de sucesso de qualquer contraofensiva. Os comentários de Sibirra, um diplomata, pareciam representar uma reviravolta nas declarações anteriores de Zelensky, nas quais ele descartou as negociações de paz até que as forças russas deixassem toda a Ucrânia, incluindo a Crimeia ocupada pelos russos. Os comentários foram feitos em meio a um reforço militar contínuo de Kiev antes de sua ofensiva prevista para a primavera, com a chegada de blindados ocidentais e veículos blindados de combate. Com a Ucrânia ainda pressionando pelo fornecimento de caças extras, que muitos analistas dizem que precisa para perseguir suas ambições militares mais amplas. Zelensky, durante uma visita a Varsóvia, disse que a Polônia ajudaria a formar uma coalizão de potências ocidentais para fornecer aviões de guerra a Kiev, em especial os lendários e resistentes ao tempo F-16 Fighting Falcon. Mais informações interessantes e análises nos próximos vídeos aqui no canal. Peço a sua colaboração se inscrevendo e ativando o sino de notificação e seguir o canal lá no Twitter e no Instagram. Estamos crescendo através do @AreaMilitarOff.